Então assim, ó, isso demonstra o quê? Sem entrar no terreno de questões religiosas, planejamento familiar. Está na hora de começar a discutir de forma veemente no nosso país a questão do planejamento familiar. Porque a Constituição Federal previu ali o planejamento familiar, remeteu a uma lei para disciplinar a questão. E essa lei, que é uma lei de 96, diz o seguinte: o planejamento familiar é de livre decisão do casal. Soa como um absurdo isso. Como é que vai ser livre a decisão do casal num país de tantas desigualdades como o nosso, onde hoje existem vários tipos de estruturas familiares? Existe a família formada só pela mãe, pelos pais, ou pelo pai, ou por uma tia, ou por uma pessoa que tem a relação de afeição com a pessoa. Existem várias consolidações de família, né? O que nós verificamos, e um reflexo disso, é que por trás do ato infracional está a questão da desestrutura familiar. E aqui eu entro numa questão interessante que para mim foi surpreendente do ponto de vista positivo. Eu me preocupei nessa pesquisa que eu fiz a começar a medir níveis de reincidência de adolescentes que entram no sistema de justiça. Por quê? Todos vocês sabem, né? Isso aí todos os órgãos de comunicação fazem questão de mostrar. Nós temos agora reportagens mais recentes do Presídio Central, do caos que é o Presídio Central de Porto Alegre, com aquelas alas lá caindo aos pedaços, sem condições mínimas para um serviço de recuperação. E esse é o ideal, é o fim da pena, a função ressocializadora da pena, de reinserção social, de readequação do apenado, é a função da pena, da nossa pena prisional, da pena privativa de liberdade. Bom, as estatísticas apontam, de 2006, que existem no nosso país um universo de 240 mil apenados, de 400 mil que é reincidente. Isso dá, no mínimo, 60%. Tem estados da federação, como Piauí, Maranhão, que em alguns lugares chega a 80% o nível de reincidência entre presos, pessoas maiores de idade. Bom, esse é o índice que salta aos olhos. Então nós começamos aí, cada vez que acontece um ato infracional grave, de extrema repercussão social, vou dar alguns exemplos mais recentes. O caso do João L. no Rio de Janeiro, né, que foi arrastado por aqueles marginais, e ali dentro daqueles marginais ali tinha adolescentes também. Tá? O caso do adolescente que há pouco tempo atrás confessou 12 homicídios em Novo Hamburgo, na região do Vale dos Sinos, e 7 daqueles homicídios, 7 ou 8 já foram elucidados. O caso do Champinha, daquele adolescente de 17 anos, de São Paulo, que abusou sexualmente do namorado, da namorada, depois matou com requintes de crueldade. Vários casos graves de alta repercussão social com a participação de adolescentes. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas? Redução da idade penal. Não, pena de morte, pena de morte. É argumento passional, é pena de morte. Tem que matar, tem que decapitar, tem que fazer a mesma coisa. Lei de talião. Esse é o argumento popular, que vem na hora, na hora que acontece um fato de tamanha repercussão. Pena de morte. Bom, então passado aquele impacto inicial, não, tem que reduzir a idade penal. Então se a gente for fazer uma pesquisa com a população geral, tranquilamente, 95, 96, 97, até 99% quer a redução da idade penal. Para 16, para 14, daqui a pouco para 12, daqui a pouco para 10, daqui a pouco vai nascer, já vai poder ser responsabilizado criminalmente. Enfim, existem várias propostas de emenda constitucional tramitando no Congresso, várias propostas pleiteando a redução da idade penal. A maioria pleiteando para 16 anos de idade, porque eles confundem capacidade eleitoral com capacidade penal. Não tem a menor possibilidade de nós confundirmos capacidade eleitoral, que é facultativa, porque o adolescente pode votar, se ele quiser ele não vota, com capacidade penal, que é retribuição, que é a obrigatoriedade de cumprir aquela situação, aquele conflito com a lei. Então, primeiro, não se confundem. Segundo, a questão, para estes que entendem que devemos reduzir a idade penal, se nós perguntarmos para esses mesmos indivíduos, bom, reduzindo a idade penal, nós estaremos resolvendo o problema da delinquência juvenil? Inverte-se. 95%, 99% acham que não. Ou seja, qual é a solução então? É pegar o tapete e jogar a aspa sujeira para baixo do tapete.
Só que assim, nós temos que ter presente o seguinte: não existe pena de morte no nosso país, a não ser em caso de guerra declarada. Não existe prisão perpétua no nosso país. Isso a própria Constituição Federal, no artigo 5º, trata como direito e garantia fundamental do cidadão não sofrer pena de morte, não sofrer prisão perpétua. Existe uma questão constitucional que é cláusula pétrea. Então, este adolescente que vai para um sistema penitenciário com 60% a 80% de índice de reincidência, ele tranquilamente vai ser corrompido por esse sistema e vai sair pior. E vai sair, porque ele não vai ficar lá dentro. Porque não existe pena de prisão perpétua. Ele vai cumprir a sua pena e vai sair. E aí, bom, daí a sociedade é hipócrita, daí não tem emprego, uma dificuldade manifesta de ingressar no mercado de trabalho para o apenado. Nós temos todos esses reflexos. Bom, então eu comecei a fazer essa pesquisa e me deparei o seguinte: fiz uma pesquisa de 2004, 2005 e 2006, na fase com adolescentes infratores. Você sabe qual foi? Claro que essa pesquisa é parcial, tem que fazer essa observação, essa ressalva, até para não parecer que eu estou chutando os dados. Nós estamos tratando com o universo dos 12 aos 18 anos de idade. Ou seja, pode acontecer que um adolescente que tinha 17 saiu e depois praticou o fato quando tinha 18. Bom, esse já não entra para a nossa pesquisa. Mas enfim, resguardando essa ressalva e fazendo essa análise de um prazo dos 12 aos 18 anos de idade, eu cheguei à seguinte constatação, em termos estatísticos: o índice de reincidência de adolescentes infratores é de 29,5%. O índice de reincidência para adultos no sistema penitenciário nacional é de 60% a 80%. Esse argumento por si só demonstra no primeiro momento o quê? Pegar esse adolescente, tirá-lo do sistema infanto-juvenil e colocá-lo no sistema adulto, as chances de recuperação são bem menores. 29,5% não é o ideal, claro que não é o ideal. Mas dentro daquele outro universo que nós temos hoje do sistema penitenciário nacional, 29,5% demonstra o que no primeiro momento? Ainda há luz no fim do túnel na área da infância e da juventude. Ainda é possível fazer um trabalho de readequação, de ressocialização, de reforma deste adolescente infrator. Bom, além dessa questão, esses dados estatísticos aí, tem uma questão legal, para mim, a meu ver. Eu vejo assim: todo adolescente infrator tem o direito fundamental de ver-se processado perante uma corte especial. Embora esteja previsto lá no artigo 228 da Constituição Federal, esteja fora do artigo 5º, que é o artigo que trata dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, nós sabemos que na nossa Constituição existem vários outros direitos e garantias fundamentais que estão permeando a Constituição em outros dispositivos. Eu não tenho dúvida. Trata-se de um direito e uma garantia fundamental do adolescente infrator ver-se processado perante uma corte especial. Isso é cláusula pétrea. Somente uma nova Assembleia Nacional Constituinte poderia modificar a idade para 16, 14, 12, enfim. Ou seja, estas propostas de emenda constitucional que estão tramitando no Congresso, a meu ver, são inócuas para modificar essa circunstância. Qual é a solução, vocês vão perguntar? Bom, é evidente que eu sou profissional de polícia, um profissional do direito, tenho que pensar de forma técnica, mas casos desta natureza chocam não só a população, como nós policiais também. A vontade, no primeiro momento, tem que prender pro resto da vida, não pode sair de circulação, tem que matar. Esse argumento vem na cabeça. Mas assim, nós temos que analisar o seguinte: eu acho que toda essa discussão que existe hoje em relação à redução da idade penal, eu acho que deveria haver, que essa discussão deveria mudar, não deveria ser direcionada para essa questão específica. Deveria ser direcionada para o quê? Para o aumento do tempo de medida socioeducativa, aumento da duração da medida socioeducativa. O nosso estatuto prevê como tempo máximo, de internação, que vem a ser a medida socioeducativa mais grave, 3 anos.